Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, o nosso encontro dos domingos, propondo hoje uma mudança que muda tudo sem mudar nada. Uma mudança no olhar, na perspectiva, na maneira de ver e viver. Porque nós não somos homens, não somos brancos, não somos brasileiros. A visão espiritualista, a perspectiva espiritual é capaz, tem potencial para a grande tarefa do momento, que é a paz, que é nos pacificar, fazer a paz em nós mesmos. É mais do que parar de nos agredir. Parar de nos agredir é muito pouco. É claro que nesse momento já seria um avanço. Nos pacificar exige que nós percebamos que não somos o que estamos. Que eu vestido de azul, porque estou vestido de azul, seria um absurdo que passasse a guerrear quem está de amarelo, verde ou vermelho. Porque eu não sou azul, eu estou azul, não sou homem, não sou branco. E como o racismo parte dessa ilusão de que somos de uma cor ou de outra, como o machismo parte dessa ilusão de que somos de um sexo ou de outro, como o patriotismo, as guerras entre nações partem dessa ilusão de que somos de uma nação ou de outra. Todas as violências, a violência de classe parte da ilusão de que somos ricos ou pobres. Assim como é da ilusão de sermos o que apenas estamos, que parte todas as violências, a paz só será conquistada por aquele que realmente perceber a ilusão do não ser na qual nos embriagamos, base de todas as violências, para a verdade do ser, base de toda a paz. Somos espíritos, é isso que somos. Somos deuses, é isso que somos, disse Jesus. E nessa condição, filhos de um mesmo Pai, do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, está a base de toda a paz. Não há por que guerrear. Essencialmente somos um. Só assim é possível amar o Deus no próximo como amamos o Deus em nós mesmos. Respeitar, admirar, amar o Deus no outro, que está no outro como está em mim mesmo. O namastê, o amar o próximo como a si mesmo, o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, a compaixão, a empatia, são a mesma coisa. São o grande caminho para nos libertarmos do egoísmo e da violência e avançarmos a fraternidade e a paz. Vamos fazer isso hoje? Hoje. Perceber e aprofundar isso é fazer a transição interior tão exigida para estarmos e acompanharmos a transição planetária. Olha a importância do nosso encontro. Vamos lá? Muito bom.
como temos feito em todos os outros encontros, hoje faremos uma leitura do capítulo de O Pequeno Príncipe, hoje capítulo 16, desse que é o encontro de número 18. Faremos a leitura do capítulo 16, que nós daríamos por título O Novo Olhar. Porque nesse capítulo, Antoine faz uma visão geral da Terra, à luz dos asteroides. Porque nós devemos sim olhar e analisar o comportamento dos outros, mas não para acusar os outros. O outro serve como espelho do eu. Então, o convite de hoje é olhar com um novo olhar, olhar de novo a Terra à luz dos planetinhas percorridos pelo Pequeno Príncipe. Olhar de novo a nós mesmos à luz da análise que nós fizermos de toda e qualquer pessoa que a lei de atração trouxer até nós. Porque são as grandes lições, porque são os melhores medicamentos. Vamos lá então, capítulo 16, diz assim: o sétimo planeta percorrido pelo Pequeno Príncipe foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. O primeiro personagem encontrado pelo Pequeno Príncipe no asteroide. 7.000 geógrafos. O último personagem. 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos. Isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes à época do lançamento do Pequeno Príncipe. Hoje, 8 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, diz Antoine, eu lhes direi que antes da invenção da eletricidade era necessário manter para o conjunto dos 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isso dava um magnífico efeito. Veja o que ele fala aqui, visto um pouco de longe. É preciso nos distanciar um pouco da realidade para poder enxergá-la. Porque colados à realidade, colados às relações sociais, identificados com os nossos corpos, não podemos ver, tendo olhos não vemos, mas dado um certo distanciamento em relação aos nossos corpos, que é a nossa realidade espiritual, o nosso ponto de vista espiritual, nós finalmente enxergamos. Visto um pouco de longe, disse Antoine, isso dava um magnífico efeito, o do exército de acendedores de lampião.
Os movimentos desse exército eram ritmados como de um balé. Primeiro era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E esses, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam nos bastidores. Um espetáculo. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, a seguir os da América do Sul, depois os da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Vejam, amigos, o que faz, que alegria dá, que felicidade dá o distanciamento. Aquilo que era um fato absolutamente corriqueiro quando estamos grudados, apegados, embriagados, atolados na realidade. Adquirida a capacidade de observar, ou seja, dado um passo atrás para perceber a vida e nós mesmos dentro da vida, a vida se torna um espetáculo, nós mesmos atores de um grande espetáculo. A vida que era monótona, corriqueira, desinteressante, se torna linda, aventurosa, rica. A filha de Paulo Freire, Madalena Freire, tem um livro cujo valor se mede pelo título. Diz ela, o livro dela chama-se A Paixão de Conhecer o Mundo. É o grande material de qualquer escola, de qualquer processo educativo. Sem esse material não adiantam pedagogos, ambientes, livros. O grande material de qualquer processo de ensino é a paixão de conhecer o mundo. O ator principal de qualquer processo de ensino é a criança, onde está e tem que estar e precisa ser estimulada a paixão de conhecer o mundo. Nós que estamos aqui num processo de aprendizado, nós que estamos aqui num processo de descoberta da criança interior, precisamos demais despertarmos, reacendermos, ressuscitarmos a paixão de conhecer o mundo. E isso fazemos dando esse passo atrás, aumentando a perspectiva, gerando a capacidade de ver de novo. Ver de novo é viver de novo. Não adianta vivermos várias vezes se não conseguirmos ver a vida novamente, sermos novos na vida. Esse é o convite maravilhoso da criança. A criança entra em nossas vidas para nos renovar. Ela nos dá, cada encarnação na infância, nos dá um novo olhar, um olhar de curiosidade para o novo em volta, um olhar de leveza e de alegria para as relações humanas. Essa criança precisa ser acordada em nós. Mas como se já somos adultos?
Foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus, quando esse revelou para Nicodemos, um grande sábio da Judéia, que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, na matéria e no espírito. E Nicodemos falou: como pode um homem adulto nascer de novo? Entrar de novo na barriga da mãe? E Jesus não gostou. Disse: como pode tu, um príncipe em Israel, não saber dessas coisas? Se vocês não entendem as coisas da matéria, como eu vou ensinar as coisas do Espírito? Desesperou-se Jesus. É preciso nascer de novo na matéria, ou seja, sermos crianças, mas nascermos de novo em espírito, permanecermos crianças, nos refazermos crianças já sendo adultos. É isso que estamos fazendo aqui, nascendo de novo no espírito. E é isso que nos convida a esse capítulo. Convida a um novo olhar. A olharmos os movimentos da humanidade, os movimentos das multidões, os movimentos de nós mesmos como um grande balé. Um maravilhoso balé, um luminoso balé, no qual acendemos nossa luz. Lembremos da frase insuperável de Jesus para a humanidade, dizendo: brilhe a vossa luz. Devemos reconhecer as nossas sombras e fazer brilhar a nossa luz. E a nossa sombra vem do apego à matéria, do apego ao não ser, do apego ao falso eu, do egoísmo. E o nascer em espírito, o que nos vai recriançar, é a conquista da perspectiva espiritual. A conquista da perspectiva espiritual muda tudo em nossas vidas sem mudar nada. Olhados os nossos inimigos do ponto de vista espiritual, percebemos na relação com nossos inimigos que o ego, da qual o ego faz guerra, uma oportunidade de paz, uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de cura. Na doença, vemos, com a perspectiva espiritual, uma oportunidade de cura do espírito, da mente, uma cura de nossas crenças ilusórias. Como é importante mudarmos a perspectiva. Fechamos o nosso raciocínio de hoje com uma história simples. Uma história dentro da história. Conta-se, pelo menos eu tive essa intuição durante uma palestra, que muitas pessoas estavam numa grande organização e algumas dessas pessoas estavam descontentes. Não gostavam da comida, não gostavam das companhias, a comida era sem graça, as companhias eram tristes, com expressão de dor. O divertimento era muito pouco, praticamente nenhum. E foram se queixar com o diretor do hotel. Diziam elas: esse hotel é muito ruim, a comida é muito ruim, o lazer é ruim, a companhia é ruim. Está tudo errado. Somos nós que brigamos com todos os fatos, relações e situações da vida.
O gerente do hotel ouviu calmamente o protesto daquelas pessoas e fez então uma revelação fundamental. Uma revelação que simboliza toda essa mudança de perspectiva que muda tudo sem mudar nada. O diretor daquela organização, que simboliza Jesus, o diretor espiritual da terra, disse para aquelas pessoas que simbolizam a humanidade, nós mesmos: vocês não estão num hotel. Isso aqui é um hospital. Vejam, meus amigos, como a perspectiva muda tudo. Quem pensa estar num hotel quer que tudo e todos lhe sirvam. Quer que tudo e todos sirvam ao seu prazer, à sua alegria, aos seus desejos. Aquele, porém, que perceber que nós estamos num hospital, terão condições de um maravilhoso ganho, que é o ganho da aceitação. Aceitação dos tratamentos, das comidas que, menos saborosas, são aquelas necessárias à nossa recuperação. Que não focam suas vidas nos seus desejos, mas nas suas necessidades. Porque Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre e rigorosamente atenderá nossas necessidades. Pergunta Jesus: qual é o pai cujo filho lhe pede pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pede peixe e ele lhe dá uma serpente? Se vocês, sendo maus como são, dão a seus filhos o que eles necessitam, quanto mais o Pai perfeito dos céus. Como é fundamental a perspectiva espiritual. Somente com ela, somente olhando amplo, olhando pela eternidade e pelo infinito, nós pararemos de brigar e nos revoltar com todos esses fatos, pessoas e situações da vida. Energia tão mal gasta para, com aceitação, abrirmos-nos para o aprendizado e para a cura. Porque estamos numa escola, estamos num hospital. As lições difíceis são aquelas sobre as quais nos devemos debruçar. Os remédios amargos devem ser aceitos. Por que, meus amigos, nós aceitamos até alegres irmos para uma cirurgia, entregarmos-nos em consciência para os médicos da terra, passíveis de tantos erros. E não nos entregamos, não aceitamos os remédios, as cirurgias promovidas pelos médicos de Deus. Não tenhamos dúvida, pelo menos metade do nosso aprendizado, metade da nossa cura vem de nós. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem não confia no professor é quase certo que não aprenderá. Quem não confia nos tratamentos, no médico, é quase certo que não se curará. Expandamos nossa perspectiva. Aprendamos que não estamos num hotel para ser servidos e para sermos alegres e para termos prazeres, mas num hospital para passarmos pelos tratamentos, alguns dolorosos, mas para sermos curados.
porque só assim seremos curados. Remando a favor da correnteza, aceitando as cirurgias, os remédios e as lições. Aceitemos a transformação dada pelo olhar espiritual, que muda tudo sem mudar nada. Analise isso e veja se não é exatamente isso que nós estamos precisando, nesse momento da Terra para o qual foram previstas tantas dores, tantos impactos, tantas terapêuticas drásticas, mas exatamente necessárias para todos os tipos de doentes que aqui foram internados. Graças a Deus, que essa nova visão nos preencha e transforme as nossas vidas, porque transforme as nossas atitudes na vida. Muito bem, depois da primeira meia hora, onde fazemos as nossas reflexões, transformamos essas reflexões das quais nos preenchemos, transbordando em luz, na luz da aceitação, imaginando essa multidão de revoltados por toda parte, que intoxica suas mentes, seus corpos, suas relações, para uma multidão de pessoas que aceitam pela fé e pela razão, pela fé raciocinada, pelo entendimento dado pela expansão da perspectiva, da visão, do entendimento do mundo e de si mesmos. A transformação, a regeneração interior, a reforma íntima, que só a perspectiva espiritual é capaz de nos dar. Lembremos sempre a promessa de Jesus: bem-aventurados são os mansos e pacíficos, aqueles que fizeram a paz em si mesmos, porque eles herdarão a terra. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bom. A terceira parte do nosso encontro, vocês já sabem, passa pela saudação aos nossos colegas de classe, de grupo, trocando as impressões, das observações que cada um tiver, e transbordando, incitando, estimulando-nos uns aos outros a transbordar de todas as formas. Primeiro, compartilhando esse vídeo, multiplicando essa luz. Depois, transbordando pela oração, como fizemos aqui, e que nós estimulamos a cada um a fazer disso uma prática diária. Todos os dias, em suas orações, ore pela terra, pelo reino vegetal, pelo reino animal e por todo o reino hominal, de todos os sexos, nacionalidades, opções sexuais, ideologias, raças. Ore por toda a terra. E por fim, ore também pelos espíritos, essa terra, essa humanidade desencarnada, alguns na sombra, outros na luz, que nos acompanham a cada um. Como disse Paulo de Tarso, somos acompanhados por uma multidão de testemunhas. Sirvamos os nossos irmãos menores a serviço dos nossos irmãos maiores.
compartilhemos luz. Enfim, pela nossa atitude de serviço, no cotidiano, no trabalho, no trânsito, em família, por toda parte. Graças a Deus, meus amigos, um prazer enorme estarmos juntos. Até domingo que vem, na sequência desse capítulo. E durante a semana, você é nosso convidado para o Oração Ação, todos os dias às 18 horas, de segunda a sábado. Refletindo a partir do Livro dos Espíritos sobre a realidade espiritual, sobre a realidade da Terra, sobre a nossa realidade, estimulando-nos sempre à prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que esse seja o nosso ponto de encontro. Que assim seja, graças a Deus.